Já parou para pensar que talvez você não seja exatamente quem acredita ser? Que por trás de cada pensamento, de cada impulso, de cada decisão aparentemente consciente, existe um território invisível que a mente esconde de você? O que aconteceria se, de repente, tudo aquilo que você acredita ser fruto da sua liberdade fosse apenas uma cortina de fumaça, uma ilusão projetada por camadas mais profundas e obscuras da sua própria mente? Essa é a pergunta que poucos ousam encarar de frente, porque mexe com a base daquilo que consideramos ser a nossa identidade, a nossa essência, aquilo que nos dá um sentido de eu. Mas é justamente aqui, nesse espaço oculto e quase proibido, que se encontra a verdade que pode transformar a maneira como você enxerga sua vida, suas escolhas e até o próprio mundo que te rodeia. Imagine que dentro de você existe um teatro secreto, onde personagens invisíveis atuam sem o seu consentimento. Você pensa que está no controle, mas na verdade é apenas o espectador sentado na plateia, assistindo à peça que sua mente encena. Cada desejo, cada medo, cada pensamento súbito que atravessa sua consciência é, na realidade, um reflexo dessas forças ocultas que a maioria das pessoas nunca ousa enfrentar. E quanto mais você se recusa a enxergá-las, mais poder elas têm sobre você. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem presas a ciclos intermináveis de dor, repetindo os mesmos erros, caindo nas mesmas armadilhas, vivendo como se fossem empurradas por uma corrente invisível que não sabem de onde vem. Isso não acontece por acaso. Acontece porque a mente guarda segredos que se recusam a ser revelados. A psicanálise de Freud já dizia que existe um inconsciente que governa boa parte da nossa vida. Jung foi além, mostrando que dentro de nós habita um inconsciente coletivo, carregado de símbolos, arquétipos e forças ancestrais que nos moldam muito mais do que imaginamos. E, no entanto, mesmo com todas essas descobertas, continuamos acreditando que somos donos absolutos de nossas escolhas. Mas pense comigo, quantas vezes você já se surpreendeu ao reagir de uma maneira que não queria? Quantas vezes disse algo que depois se arrependeu, como se não tivesse sido você quem falou? Quantas vezes tomou decisões que, olhando para trás, parecem mais um ato automático do que uma escolha consciente? Essas fissuras da consciência são provas de que há algo além, algo que manipula, que conduz, que se esconde nas sombras da mente e que raramente permitimos vir à tona. O mais assustador é que, mesmo quando temos lampejos desses segredos, preferimos ignorar. Fingimos que somos racionais, que somos seres lógicos, mas no fundo somos atravessados por impulsos irracionais, por desejos reprimidos, por memórias enterradas, por traumas que moldam cada gesto sem que sequer nos demos conta. Mas por que a mente esconde tudo isso? Por que não nos deixa simplesmente acessar esses conteúdos e viver de maneira mais autêntica? A resposta pode parecer cruel, mas é simples, porque não suportaríamos. Imagine se, de repente, todas as suas dores, todos os seus medos, todas as suas memórias esquecidas viessem à tona de uma só vez. Imagine se a verdade nua e crua sobre você fosse revelada sem filtros. O peso seria insuportável. O ego, essa máscara que você veste todos os dias para enfrentar o mundo, simplesmente desmoronaria. Por isso, a mente cria compartimentos secretos, como cofres escondidos, onde tranca tudo aquilo que poderia te destruir. Mas essa proteção tem um preço. Ela te impede de se conhecer de verdade. Você vive uma vida pela metade, porque ignora a parte mais profunda de si mesmo. É como uma casa imensa, cheia de quartos escuros e trancados, mas você insiste em viver apenas na sala iluminada.
Talvez até sinta que há algo nos cômodos fechados, mas prefere não abrir as portas. Você finge que eles não existem, mesmo sabendo, lá no fundo, que ali dentro pode haver segredos que mudariam tudo. A vida, então, torna-se uma repetição sem sentido, onde você acredita estar escolhendo, mas apenas segue os caminhos que a mente já traçou antes mesmo que você percebesse. E é aqui que surge a grande questão. Será que você realmente quer saber quem você é? Porque descobrir envolve encarar esses segredos, abrir os cofres trancados, mergulhar no abismo escuro da própria mente e enfrentar demônios internos que talvez você nunca imaginou que existissem. A maioria prefere fugir, prefere distrair-se, prefere anestesiar-se com prazeres imediatos, com o consumo, com o barulho incessante do mundo moderno. É mais fácil viver na superfície, acreditar que os problemas são externos, que a culpa é sempre do outro, do sistema, da sociedade. Mas a verdade é que o maior inimigo não está fora, ele está dentro. E enquanto você não tiver coragem de olhar para ele, continuará sendo escravo de forças que não entende. Pense em quantas vezes você se sabotou. Quantos planos abandonou pela metade? Quantas oportunidades deixou escapar? Quantas vezes sabotou relacionamentos? Quantas vezes se autodestruiu sem perceber? Não é azar, não é destino. É a mente, operando nas sombras, puxando os fios da sua vida como um marionetista invisível. Cada auto-engano, cada desculpa, cada hábito nocivo que você repete sem parar, tudo isso é resultado desses segredos escondidos. E é justamente por isso que tão poucas pessoas conseguem mudar de verdade. Porque mudar não é apenas querer, não é apenas fazer listas de objetivos e colar frases motivacionais na parede. Mudar exige descer até as profundezas da mente, confrontar o que ela esconde e, acima de tudo, aceitar que você não é tão livre, tão consciente e tão dono de si quanto gosta de acreditar. O medo de olhar para dentro é tão grande que preferimos criar inimigos externos. Preferimos culpar os outros, culpar a sorte, culpar o destino. Mas esse é o maior truque da mente. Fazer você acreditar que a batalha é do lado de fora, quando, na verdade, ela é dentro. Quantas guerras internas você tem evitado travar? Quantas feridas continuam abertas, escondidas por trás de sorrisos falsos e máscaras sociais? Quantos segredos você tem medo de admitir até para si mesmo? A verdade é que a mente nunca esquece. Ela guarda tudo, cada palavra, cada emoção, cada dor, cada rejeição. Mesmo aquilo que você acredita ter superado ainda está lá, guardado nas profundezas. E se você não tiver coragem de abrir essas gavetas, viverá como refém delas, preso a um passado que nunca cessa de influenciar seu presente. Mas é justamente aqui que mora a possibilidade de libertação. Porque quando você se dispõe a enfrentar os segredos que a mente esconde, algo começa a se transformar. A consciência se expande. Você começa a perceber os padrões, começa a entender as repetições, começa a enxergar o teatro interno que antes era invisível. E nesse momento, algo mágico acontece. Você deixa de ser apenas o espectador e começa a assumir o papel de autor da sua própria história. É um processo doloroso, exige coragem, exige disciplina, exige verdade. Mas é o único caminho para uma vida autêntica. A verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em conhecer-se profundamente. Porque só quem se conhece pode escolher de maneira real. O resto é ilusão. É como estar numa prisão invisível, acreditando que é livre apenas porque as grades não são visíveis. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Uma vida onde as algemas não estão nos seus pulsos, mas na sua mente. E o mais perigoso é que você nem percebe. Então, a grande pergunta que fica é: você está disposto a abrir os olhos?
Está pronto para olhar para dentro e descobrir o que realmente se esconde aí? Está pronto para encarar os fantasmas, os medos, os traumas, os desejos reprimidos que moldam sua vida sem que você saiba? Porque se estiver, esse pode ser o primeiro passo para uma transformação que poucos experimentam. A jornada não é fácil, mas é a única que vale a pena. E aqui eu deixo um convite. Reflita sobre isso, questione-se, não aceite a versão superficial que sua mente oferece todos os dias. Se esse vídeo te fez pensar, se tocou em algo que estava escondido dentro de você, compartilhe nos comentários a sua experiência. Se inscreva no canal para continuar essa jornada comigo e deixe seu like, porque juntos podemos desbravar esses mistérios e revelar os segredos que a mente esconde.